Seja bem-vindo à eletiva Técnicas de Comunicação e Oratória do CEPI Professor Valdemar Lopes do Amaral Brito. E o assunto de hoje é oratória, o medo de falar em público e exigências do mercado. Você sabe o que é oratória? É a arte de falar em público. É um método de discurso, é uma habilidade na vida pública e privada, é um conjunto de regras e técnicas, é a necessidade de se expressar bem e fazer-se compreender. É uma forma de persuadir o público. É uma exigência do mercado de trabalho. É desenvolver competências multifuncionais. O que te impede de falar em público? São muitos os anseios, mas o medo com certeza predomina. É um substantivo masculino. Segundo a psicologia, é um estado afetivo suscitado pela consciência do perigo, o que, ao contrário, suscita essa consciência. Uma outra definição, segundo o dicionário, é o temor, ansiedade irracional ou fundamentada, receio. O medo é uma característica humana. O medo é uma emoção na qual nós sentimos. Nós, seres humanos, temos 27 emoções, como admiração, adoração, apreciação estética, encantamento, inveja, dor empática, ansiedade, o medo, o horror, a simpatia, dentre outras. Então, se tratando que o medo é uma característica humana e é uma emoção, não tem como eu eliminar o meu medo de falar em público. E sim, tem como eu aprender a lidar com o meu medo. Eu vou ter que, aos poucos, por meio da prática, superar esse medo que causa um grande bloqueio em mim quando eu vou me comunicar de forma assertiva. O medo é a principal emoção a dificultar o pronunciamento do discurso, impedindo que o orador se exponha publicamente. Um estudo realizado nos Estados Unidos, citado por Carvalho, 2004, diz que os sintomas do medo são nervosismo antes de se levantar para falar, dificuldade em procurar com calma as palavras, voz estranha, tremor nas pernas, falta de ar, o embaralhamento das palavras pelo medo do esquecimento. Polito, 1993, ele aborda também que o medo descontrolado, ele vai acarretar a liberação de adrenalina no sangue e vai provocar em nós tremor nas pernas, secura ou excesso de saliva na boca, tremor na voz, dentre outros. Com certeza, você me ouvindo falar, você lembrou de algum desses sintomas que você já sentiu quando você estava ali na sala de aula explicando um trabalho para a professora, ou lá na sua igreja, ou então no próprio grupo do seu convívio de amigos. E esses sintomas, eles bloqueiam você de mostrar o grande potencial que cada um de vocês tem. O autor afirma que o medo surge da possibilidade de se acreditar que algo possa sair errado em uma apresentação e que as principais causas do medo advêm do desconhecimento do assunto. Então, jamais eu posso ir para a frente de um público falar sobre determinado assunto sem que eu tenha conhecimento. Eu preciso ter um embasamento teórico antes de eu abordar aquele tema. A falta de prática de falar em público também é uma dificuldade. Como que eu adquiro a prática leitora, a prática da escrita? Lendo e escrevendo. Como que eu vou superar o meu medo de falar em público? Praticando. E a falta de conhecimento de si próprio também é algo que dificulta a sua comunicação assertiva.
Quero apresentar para vocês algumas dicas para você superar o medo de falar em público. A dica principal, central é: fale sozinho para o espelho. Nada melhor do que você falar na frente de um espelho. Apresente-se para alguém da família ou algum amigo. Comece diante de pequenos grupos. Grave sua apresentação para você ver depois. E a última dica: com a prática, você se sentirá mais seguro. Às vezes, quando você filmar sua apresentação, você vai olhar e vai dizer: não ficou bom. Às vezes, quando você estiver falando sozinho lá na frente do espelho, dentro do seu quarto ou onde você preferir, você vai falar: não ficou bom. Mas, com a prática, você se sentirá mais seguro. O que você não pode fazer é desistir logo de primeira. Por que você não pode desistir? Porque o mercado de trabalho, a cada dia, ele está mais exigente. E as novas qualidades exigidas englobam a capacidade de influenciar pessoas, facilidade de promover mudanças, uma contínua capacidade de aprender, a flexibilidade intercultural. E tudo isso só é possível por meio da própria fala. Existe uma competência tida como primordial no mercado de trabalho, que é o gerenciamento do capital humano, ou seja, saber lidar, promover, motivar, incentivar pessoas. O mercado de trabalho, ele necessita de oradores, ele necessita de pessoas que não tenham medo de falar diante de um público. Com tudo isso, a oratória deixa de ser uma arte, deixa de ser o encantamento de falar em público e torna-se uma necessidade atual de todo e qualquer novo profissional. Por isso, eu te oriento a praticar as dicas que foram expostas na aula de hoje, como superar o medo de falar em público, e deixo para você essa frase, para que você possa refletir sobre o medo. Você ganha forças, coragem e confiança a cada experiência em que você enfrenta o medo. Então, nós não vamos, nas aulas da eletiva Técnicas de Comunicação e Oratória, nós não vamos acabar com o seu medo de falar em público. Mas eu vou te mostrar possibilidades de você enfrentá-lo de frente e se tornar um orador e ter uma comunicação assertiva. Conto com você. Até a próxima aula.